Olá, sou a Lilian, coordenadora de negócios do Unisalesiano. Estamos aqui para mais um podcast sobre a série Do Zero à Conquista. E hoje nós vamos falar sobre imagem, sobre fotografia. E estamos aqui hoje com o nosso convidado, que eu sou suspeita de falar, que eu gosto muito do trabalho dele, ele é o cara, o top mesmo. E nós vamos falar em relação à imagem de estudo. Oi, Plínio. Olá, muito obrigado pelo convite. Lilian, Léo, Universidade Unisalesiano, muito obrigado. Você pode falar um pouquinho para nós sobre sua trajetória? Claro, sim, será um prazer. Bom, eu trabalho com fotografia desde 2003, né? Já tem algum tempinho. Ali eu tomei a decisão, já fotografava antes, mas não profissionalmente, mas em 2003 eu tomei a decisão de me tornar um profissional naquela área. E ali eu segui, como todo profissional na fotografia, fotografando várias situações, eventos, né? Várias áreas da fotografia. E aí, em determinado momento, lá em 2015, um cliente me procurou, ele falou: Plínio, eu preciso fazer uma fotografia para colocar no LinkedIn. Eu falei: poxa, vamos fazer e deixa eu ver que tipo de foto que é essa. E aí eu entendi, na ocasião, que era uma foto bem posicionada, com um corte, o retrato, né? Meio corpo, mais ou menos daqui para cima. E ali ele me disse: essa fotografia é para uma empresa que ele estava ligado na ocasião, que era uma empresa americana, ou seja, era um currículo internacional, né? E me chamou a atenção que quando eu entreguei esse material, o CEO da empresa, né? O diretor da empresa, o patrão daquele meu cliente na ocasião, gostou tanto da imagem que ele percebeu também que ele precisaria fazer. E obviamente que ele fez lá nos Estados Unidos na ocasião. Mas despertou um interesse na ocasião para que ele buscasse um profissional para fazer. E ali eu comecei a tomar gosto por isso, né? E aí teve um período da minha vida ali um pouco mais adiante, que eu trabalhei por uma revista médica no setor, na área da saúde, que eu era responsável para fotografar os médicos para a capa dessas revistas, né? Ou seja, uma boa revista ela só é folhada com uma boa capa, né? Ela chama atenção no meio das outras. Então já foi uma grande responsabilidade. Eu fiquei contratado por essa revista ali uns 2 ou 3 anos talvez. Depois eu saí e falei: poxa, eu quero dar continuidade nisso, mas de que forma que eu faço, né? O que eu vou vender, o que eu vou oferecer? Porque eu sabia muito pouco sobre isso na internet, tinha muito pouca informação sobre isso na ocasião. E aí eu criei um produto de venda que na ocasião chamava-se Portfólio Fotográfico Profissional. E era isso. Mas daí, como todo produto, a gente vai passando por um processo de formatação, ele vai sendo ali ajustado. E aí eu entendi, comecei a estudar mais a fundo nas redes sociais, que aquilo dali nada mais é do que um posicionamento de imagem, obviamente, né? O empresário se posicionando. Aí eu tomei tanto gosto pelo negócio, Lilian, que eu deixei de fazer tudo que eu fazia na área da fotografia. Eventos, corporativo, tudo. Me dediquei só nisso. Ou seja, eu nichei 100% naquilo. O nichar é uma decisão que custa muito mais caro. Quando você diz não para as outras coisas, né? Mas valeu a pena. Então comecei a ficar conhecido como um especialista em posicionamento de imagem. E aí as coisas começaram a acontecer rapidamente. É legal, que bom. E assim, a fotografia é uma coisa que acredito que todos gostam, né? Sem dúvida. Principalmente aí por causa das redes sociais. Sim, a gente vê vários tipos de imagem. Mas assim, trazendo para o profissional, a gente percebe que essa geração agora, eles têm um pouco de dificuldade em separar a fotografia da rede social para a fotografia profissional. Uhum. E a gente percebeu no último Oportuna que, pegando alguns currículos sobre as fotos que estavam nos currículos. Uhum. Então, a gente achou uma coisa assim preocupante. Então, a gente precisa orientar os nossos alunos para no momento da fotografia. Por isso que você está aqui hoje. E a gente precisa muito que você dê dicas, que você oriente. Porque, assim, gente, não é certo colocar uma selfie num currículo. A foto de uma selfie. E a gente pegou muitos dessa forma, entendeu? Então, assim, nós precisamos que você dê um help, um socorro. De forma inconsciente, quando a gente entra em algum ambiente, né? Seja numa padaria, num restaurante, seja onde for,
nós somos avaliados, é uma janela de 5 segundos que a nossa mente abre, né? E a gente avalia aquela pessoa pela roupa, pela posição, pela coluna, se ela está bem alinhada, como ela conversa. A gente faz essa avaliação, não é um julgamento, obviamente, é uma avaliação. Fala, uau, está muito bem vestido, né? Seja homem ou seja mulher. E o meu maior desafio hoje, Lilian, com o meu cliente, é o que eu digo para ele, vários clientes que chegam no meu estúdio, na nossa sala, eles acham que é uma foto tipo um book, né? Obviamente que eu bato um papo antes, né? Eu sirvo um café, eu bato um papo, a gente toma uma água para eu explicar e trazer clareza o que é um posicionamento de imagem, né? Então já aconteceu por vezes não, muitas vezes na verdade, ele vai muito bem vestido, leva uma roupa muito cara, mas ele não está bem posicionado, ele não sabe expressar quem ele é na verdade. Então está ligado à autoconfiança, autoconhecimento, por isso que eu tenho que bater um papo antes, eu gasto um tempo, gasto energia para trazer consciência, né? Então, não é sobre a roupa, é sobre confiança, sobre autoconhecimento. E sobre essa dor que você disse a respeito de foto, de imagem, por exemplo, eu uso bastante carro de aplicativo, eu peço bastante, né? Então, como eu sou o cara da imagem, né, minha percepção é bem aguçada para isso, quando eu peço o carro, eu olho e falo, cara, como que eu vou contratar um cara desse, né? Com essa foto aqui, é claro que a gente vai pela avaliação no aplicativo, né? Mas se dependesse da foto, eu não comento com a minha esposa, olha aqui, ó, isso daqui eu não compro, mas eu não compro nada dele, né? Mas é pelo aplicativo em si, mas ele não tem consciência. Mas eu diria que isso é muito local, né? Não sei se é da nossa região, mas acredito que seja nível Brasil. Outros países têm mais clareza a respeito disso, tá? Eu estudei sobre isso. Então, a imagem diz muito a respeito. Eu até dou umas dicas nesses aplicativos quando eu entro no carro, falo, amigo, você poderia mudar a sua foto, dar um sorriso, uma luz mais bem posicionada, que você seria contratado para outras coisas. Ele é verdade, poxa, eu dou essas dicas, né? E teve uma ocasião engraçada, que eu fui atender uma barbearia na ocasião, e o dono falou, Plínio, eu quero arrumar a imagem de toda a nossa equipe. E ali, uma barbearia tinha na ocasião mulheres, né? Mulheres especialistas em cuidar de barba. E aí eu falei, bom, para a gente começar, tinham 7 pessoas na ocasião, homens e mulheres. Falei, para a gente começar, eu gostaria de ver a foto do WhatsApp de vocês, agora. E eles, agora, em tempo real. Eu pedi para abrir. Aí eles me deram o celular, eu fui olhando. Eu falei, desaprovado. Gente, que medo. E a minha? Você viu a minha? Ai, que medo. Nenhuma foto estava aprovada, nem o dono da barbearia estava, né? Para você ter uma ideia, tinha uma foto, eu falei, essa é a que você fala com o cliente que liga para te contratar, quer dizer, para marcar um horário para fazer barba? Por quê? Eu falei, amiga, você está com um decote gigante aqui, como é que alguém vai acreditar no seu trabalho? Aonde tem coerência nisso, né? É o que você comentou. Como imagina só, se a esposa desse cara que está agendando, né? O horário dele para fazer a barba, pega o celular, deixa eu ver quem vai fazer a sua barba, olha, não vai mais. Então a imagem diz muito a respeito da pessoa, ainda que ela não abra a boca para falar absolutamente nada, a imagem chega primeiro, Lilian, não tem jeito. Então estar bem posicionado hoje, primeiro é ter consciência a respeito de quem a pessoa é, sobre autoconfiança, sobre autoconhecimento, sobre a roupa também, obviamente, numa outra etapa. E tem uma ocasião que eu atendi um cliente ano passado, na nossa sala, Lilian, um homem de 50 anos na ocasião, muito bem posicionado financeiramente na cidade, muito conhecido. Ele chegou com uma roupa impecável, com um terno muito bom, caro. Mas quando eu bati um papo com ele, quando eu coloquei ele para sentar ali, para fotografar, e eu exigi algumas marcações ali, de mão, braço, enfim, eu percebi que ele não atendia no que eu pedia. Quando eu pedi um sorriso, ele não correspondia com o que eu pedia, né? E não estava fluindo o ensaio. Então eu fotografei ele por 10 minutos. Eu falei, cara, a gente precisa conversar. Coloquei a máquina, falei, tá tudo bem? Ele falou, tá tudo bem, Plínio. Aí eu perguntei de novo, tá tudo bem? Ele falou, já que você perguntou, não tá tudo bem. Eu terminei meu casamento em 20 dias. Eu falei, seu casamento? 20 dias? Há quanto tempo você ficou casado, amigo? Ele, 24 anos. Eu falei, 24 anos. 24 anos e você vem fazer o seu ensaio de posicionamento comigo. Então não era sobre as fotos ou o terno caríssimo que ele trouxe. É um homem elegante, bonito, muito bem sucedido, mas ele não estava bem posicionado emocionalmente.
Então eu parei e falei, amigo, não é sobre dinheiro, é sobre a sua vida, é sobre as suas emoções. Você vai voltar a alinhar a sua casa, alinhar suas coisas, e aí a gente marca uma outra ocasião. E por que eu estou dizendo isso, Lilian? Eu comecei a estudar sobre comportamento humano, sobre emoções. Já não era mais sobre fotografia, porque eu já sabia, 20 anos fotografando, eu já sabia o suficiente para poder entregar. Mas era sobre inteligência emocional, comportamento, pessoas, tudo. Então, eu coloquei esse tema, aliás, eu expus isso para trazer clareza e consciência a essa geração. Amigo, amiga, se você não está bem posicionado, é porque talvez você não esteja bem emocionalmente, né? Diz muito a respeito de você, como você pensa, os seus problemas na sua casa, no seu trabalho, seja tudo isso. E por aí vai. É um assunto muito grande, né? Muito amplo para a gente falar, mas o fato é que o que você faz, aliás, perdão, o que você faz não importa, mas a sua imagem chega primeiro. Se você tem uma imagem bem posicionada e eu não sei o que você vende, eu compro. Não importa o seu produto, você precisa me convencer na sua imagem em primeiro plano. Simples assim. Concordo. Em relação ao currículo também, quando a gente pegou alguns currículos dos alunos, eu cheguei a olhar e realmente, se a empresa é do meu marido, eu não contrato. Falo, já tira. Tá? Independente, pode ser um excelente profissional, mas pela foto ali na imagem, eu já falo, não contrato. É muito sério. Então, como você falou da barbearia com decote, como um lugar que vai homens... E uma mulher com uma foto de decote. Então, a gente tem que tomar cuidado também com a roupa que vai colocar ali na foto também, né? Sim. Então, tem que ter vários cuidados, né? Atenção, né? Assim, nesse ponto. Essa percepção. Eu falei de uma selfie que eu vi, né? Dessa mulher, né? Do decote, né? E aí nós ajustamos tudo, obviamente. Mas tinha os outros meninos, né? Que estavam fazendo foto assim com a mão, né? Enfim, fazendo... aqui também. Desse tipo, tá tudo bem, não tem nenhum problema, né? Mas para pôr no WhatsApp, para você atender o seu cliente, não tem autoridade, não tem confiança nisso, né? Então, Plínio, qual que é o correto? Aí tem que falar comigo. Tem que fazer um bate-papo comigo. Hoje, para você ter uma ideia, Lilian, eu presto consultoria a respeito disso, não só na área da fotografia, mas para eu posicionar ou aquele homem ou aquela mulher empresária que precisa estar bem avaliado dentro do ambiente corporativo, como ele se posiciona, como ele chega, que roupa faria sentido a ele naquele lugar. As pessoas compram uma roupa, muitas vezes, errada para ir num outro ambiente. E aí distorce, né? Até no ensaio de posicionamento, meu cliente Plínio, comprei externo aqui, essa camisa maravilhosa, cara. Falei, cara, mas se eu falar que essa camisa não combina com essa roupa, né? E não tem a ver com o seu arquétipo, né? Com o seu rosto, você é ruivo, moreno, enfim, não combina. Então a gente tem que ajustar tudo isso. Então o ensaio de posicionamento hoje é muito além do que uma simples fotografia. O que você falaria, dicas que você daria para os nossos alunos, digamos assim, que hoje estão entrando ainda no mercado de trabalho, que outros não têm condições ainda de uma consultoria como essa que você dá. Perfeito. Estou em casa com meu celular, preciso ir lá na plataforma e fazer meu currículo, precisa da foto. O que eu posso fazer assim, sabe, de última hora? De forma simples e sem zero custo. Perfeito. Eu ia falar sobre esse tema, é muito bom. Bom, falando pelo celular, né? Fazendo uma foto pelo celular, obviamente, né? O acesso ao ensaio fotográfico é um pouco mais restrito, é mais caro, mas de modo prático, para você fazer na sua casa uma foto bem posicionada, quase em todo celular, ele tem um modo retrato. Se você puxar um pouquinho nas abas, nas laterais ali, né, tem o Pro, mas tem um retrato. O retrato, ele costuma dar mais atenção ao primeiro plano e desfoca o segundo, tá? E ele não distorce. Tanto é que quando você coloca no modo retrato, Lilian, ele fecha a lente. Por que ele fecha a lente? Eu vou entrar um pouquinho em termo técnico, mas é bem rápido, tá? Que senão eu vou falar, o que você está falando? As lentes 50mm, por exemplo, elas zeram a distorção. E o modo retrato, ela configura nessa distância, tá? Então, quando você clica no modo retrato, ele fecha o enquadramento. Tanto é que você tem que esticar mais o braço um pouco, mas ele deixa sem distorção o rosto. Porque na lente normal,
ela distorce o nosso rosto, deixa o rosto largo, tudo distorce. Então não é bom para isso, tá? E aí você procura uma iluminação que tire sombras do seu rosto, por exemplo, nariz, olho, ou seja, não faça abaixo de uma luz, faça uma luz a 45 graus do seu rosto. Plínio, mas aonde que tem? Pega um abajur, né? Pega um abajur, pede para alguém na sua casa posicionar um abajur com uma luz quente. Estou sendo bem técnico, mas é fácil. 4.000 de temperatura é a luz do sol, uma luz quente, coloca 45 graus. Por que 45 graus? Porque nessa distância, ela remove sombra do olho, da boca e da boca. Então, tira olheira, tá? E aí você faz essa foto uma séria e sorrindo, umas 3 ou 4, e manda para a empresa. Gente, anota isso Simples aí, tira assim. olheira. Você viu, né? São truques. Que não precisa de filtro. Sim, pode colocar um filtro. Mulher deve fazer uma maquiagem, né? Para expressar mais o rosto, como uma imagem mais de autoridade, Lilian. Um cabelo preso ou um rabo atrás fica mais imponente, tá bom? E o homem, obviamente, bem posicionado ali, ou com uma camisa polo, ou com uma camisa como essa, ou uma gola careca, e num fundo claro. Mas não abram mão uma iluminação ao seu rosto. Não faça do nada na sala ou na cozinha, coloca uma iluminação. Plínio, não tem, eu já falei, um abajur, qualquer outra luz vai resolver. É isso, você não vai gastar nada, só puxa para o modo retrato ali e resolve sua vida. Nos fala um pouquinho sobre as fotografias em relação às plataformas para recrutamento, tipo a LinkedIn, e enfim, hoje tem vários, né? O que você pode falar um pouco para nós sobre a imagem das plataformas? São coisas bem distintas, né? Para essa geração nova, 18, 20, 25 anos, acredito que eles não usam o LinkedIn, talvez nem saibam que exista, né? O LinkedIn é completamente diferente do Instagram, por exemplo, né? O Instagram você precisa estar bem posicionado ali, ele mostra mais um lifestyle seu, então tem que ter muito cuidado com o que a gente posta no Instagram quando a gente busca algo intencional. Eu sempre falo, seja intencional em tudo que você faça, né? Então o Instagram tem uma veia diferente. Já o LinkedIn é uma plataforma 100% empresarial. Ele está ligado ao corporativo, né? E ali tem todas as suas qualificações, por onde você passou. Você tem a obrigação de colocar o seu currículo ali. E a empresa já entra em contato com você diretamente. Então o que eu percebo com os meus clientes quando eu coloco o tema, o assunto é LinkedIn? Eu falo, cara, por onde você foi contratado por essa grande empresa para receber esse salário maravilhoso que você está recebendo de 20, 30 mil? Pelo LinkedIn. O Instagram, eles avaliam em algum momento de forma comportamental sua, tá? Se faria sentido aquele comportamento seu no Instagram, eu trazer você para uma próxima fase. Você entende o que eu estou falando, né? Então eles avaliam tudo, Facebook, eles avaliam o Instagram, mas é de cima para baixo. Avisa o LinkedIn, aliás, olha o LinkedIn depois dos outros. E o LinkedIn, você tem uma obrigação de estar bem posicionado em todas as abas, principalmente na fotografia. Eu já tive amigos que não foram contratados com um currículo incrível, em várias universidades, mestrado, mas eles não estavam bem posicionados na fotografia. Plínio, eu não fui contratado por isso. Eu falei, como que você sabe? Porque o cara falou, nós não vamos te levar para a segunda fase porque a sua imagem não é coerente com o que a gente precisa e com o que você diz. Eu falei, uau, isso é muito sério. Então você precisa estar muito bem posicionado. Já no LinkedIn, não há a menor possibilidade de você usar a minha dica que eu dei anteriormente com um plano de foto de celular retrato. Não há chance. Não é para isso. É uma plataforma muito séria, direcionada e intencional. Então são coisas bem distintas, Lilian. Você precisa estar bem filtrado e ter bastante consciência no LinkedIn. Ali não dá para brincar. Entendi. E agora, para a gente encerrar, para quem quer saber mais, teve curiosidade, poder acessar suas redes. Sim, perfeito. Aí você deixa as redes para os nossos alunos. Perfeito. E fala um pouquinho desse novo trabalho seu, novo projeto, isso. Tá, joia. Plínio JR Fotografia. Perdão, Plínio JR Fotografia. Plínio J, não é Júnior, tá? É JR Fotografia. Não vai ter outro, só esse. Recentemente eu abordar um tema que é bastante interessante, bem rápido. Recentemente eu digitei no Google, tem talvez 90 dias,
Eu digitei lá posicionamento de imagem profissional de forma aleatória e aberta. Eu não cliquei nem em Araçatuba, nem em São Paulo, nada. Eu deixei aberto. Eu cliquei especialista em posicionamento de imagem só. E dei um enter. Aí acredite, eu não sabia disso. Isso é recente. E quando eu cliquei, meu nome apareceu e tinham 7 qualificados ali, né? E eu fui perguntar para um amigo meu que é especialista em Google. Falei, cara, por que o meu nome está em primeiro aqui? É aleatório ou de fato é um ranking isso, né? Ele falou, não, é um ranking. Eu falei, cara, mas como é possível? Ele falou, o algoritmo te entende que você está em primeiro lugar nessa plataforma nível Brasil. Enfim, e estava meu nome em primeiro lugar. Obviamente que em algum momento muda, mas eu estou ali entre os 7 especialistas no Brasil, porque especialista ali em posicionamento de imagem são pouquíssimos no Brasil, né? O Google fala ali que são menos de 10 e em outros países talvez menos ainda. É interessante essa área, né? Ela é bem nichada, porque é um estudo muito aprofundado em pessoas, já não é mais na fotografia, por isso que a gente se torna especialista nisso. E você perguntou do café de negócios, né? Em que momento que nasce o café de negócios, que são coisas distintas, né? Um café com fotografia, mas tem tudo a ver, Então, como eu atendo na sala, nós temos no nosso estúdio, ao final de cada sessão, eu postava que eu estava ali tomando um café e um amigo meu me chamava, Plínio, posso subir para bater um papo com você? Lá no 16º andar. E a gente começava a bater um papo, e um outro, posso também tomar um café com você, bater um papo, e a gente tocava até umas 7h30 da noite. De forma resumida, aconteceu várias vezes. Eu falei, pode parar, não vai dar mais certo isso, tem muita gente aí que eu preciso ir embora para casa, sou casado. E eu preciso... E aí nós levamos isso para o sábado, aos sábados de manhã na nossa sala, mas sempre de forma muito intencional e séria. E eu era o gestor e eu que direcionava, então o assunto sempre era negócios. Então quando alguém novo chegava, como é seu nome? Se apresenta para os outros. A gente fazia uma meia-lua com as cadeiras ali, Lilian, e a gente falava de negócios. E aconteceu isso de forma recorrente, foi. Até que de repente acontece um negócio de 2 amigos conversando ao final da nossa mesa ali, da mesa do café, de R$200 mil. Eu falei, como que é, amigo? 200 mil na minha mesa aqui, como eu preciso ter participação nisso, né? Eu falei, isso aqui é um café de negócio, isso. Eu falei por várias vezes. E aquilo ali se torna um café de negócio. Mas até então não era um evento. Só que começou a crescer. 20 pessoas, 25, falei, para. Até que eu falei, vamos chamar alguém para falar aqui nesse bate-papo, alguém que tem uma história expressiva, como ele saiu do ponto A para o B. Até que eu convidei um empresário, ele contou e dali em diante não parou mais, Lília. E aí virou a edição 2, mês a mês, foi até que o evento ficou muito grande. Eu já não conseguia mais ter braço para segurar, para dirigir ali o evento, né? Ele começou a acontecer a cada 2 meses, e aí o evento de 70 pessoas virou 80, hoje tem 130, e acredito que esse ano a gente encerre nesse estabelecimento que a gente está, e a gente vá para um outro lugar, para 200, 300 pessoas no ano que vem. Foi tudo muito rápido na minha vida. E aí eu dedico mais energia hoje no café do que na fotografia. Porque em 2023 eu entendi, Lê, uma chave que mudou a minha vida, que de tudo isso que nós falamos é que eu não sou o que eu faço. O que eu faço não me define, eu estou como as coisas começaram a mudar. Então eu estou como especialista em posicionamento de imagem, eu estou como empresário no café de negócio, estou como gestor nisso e por aí vai. As coisas mudaram. E vai crescer cada vez mais. Verdade. Deus abençoe que, amém. Como está sendo muito rápido, vai ser melhor ainda, porque você está ajudando muitos, né? Muitos empresários. Sim. E o nosso setor também é em relação às empresas. E a gente vê que, assim, hoje nós estamos faculdade e empresa. Então, a gente está fazendo parcerias porque a gente tem a mão de obra e a empresa precisa da nossa mão de obra. Sem dúvida. Então, assim, é bom que Deus te abençoe, que cresça cada vez mais. Amém. Tudo isso eu não pude dar continuidade sem minha esposa, né? A Giz, ela me ajuda. Hoje ela é minha sócia direta. Então, ela tem o evento dela também, que é café de negócio para mulheres só. Então, nos intervalos, ela faz um evento fechado para 30, 40 mulheres. Já o grande, que é o que acontece no próximo dia 25 agora, ele é misto para homens e mulheres. Tá. Então você está convidado e toda a sua equipe. Ai, que bom, vai ser um prazer. Juntamente com os meus filhos também, né? De 8 e 12 anos. Eles também participam do evento. Então eles estão sendo treinados
para apertar a mão e fazer negócios, que é o que eu gosto muito de fazer isso. Não importa o que você faça, sempre o objetivo e o que está envolvido ali serão pessoas, sempre serão pessoas. O propósito chama-se pessoas. Pessoas, né? Sempre. Que bom. Agradeço essa consciência. Imagina, a presença, eu estou muito honrado. A parceria, e nós vamos ter outros eventos, Sem outras dúvida. oportunidades, tá? Aí a gente conversa. Fico à disposição para bater um papo com a sua equipe, para ser contratado para dar mentoria para a universidade, seja o que for, fico à disposição. A Tá gente bom? agradece. Muito obrigado. Até a próxima.